Hoje vamos falar sobre Blackout, do Marcelo Rubens Paiva. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira. Bom, mais uma leitura aí que eu fiz, é um livro antigo, né, da década de 80, de 86, a primeira edição, e eu nunca tinha lido, e eu tenho amigos que gostam muito desse livro. Eu lembro do Márcio, do Leitor 97, que tem esse livro, um dos preferidos da vida. E aí eu estava querendo uma leitura rápida, curta, e de uma história, sim, de um livro sem grandes profundidades, assim. E aí eu peguei esse livro para ler e, nossa, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, um livro muito legal mesmo, adorei ter lido ele. O livro é uma distopia, né, que se passa aqui em São Paulo. Então você tem, são três amigos que isso não é spoiler, tá logo no começo do livro, tá? E é a história central do livro. São três amigos que vão para uma caverna, ficam presos lá dentro, porque a água do rio sobe, e quando eles saem, o mundo tá todo mundo virou estátua, tá todo mundo duro, as pessoas ficaram paradas, congeladas, duras ali, no mundo, e só sobrou eles três ali ativos, né? E aí então eles ficam com a cidade de São Paulo ali inteira para eles. Então isso é muito bacana também, porque principalmente para quem mora aqui em São Paulo, todos os cenários, as ruas que ele vai falando, os lugares onde ele vai, são os lugares centrais aqui de São Paulo, então que todo mundo conhece. Então é bacana, assim, uma história que se passa no ambiente onde você vive. Isso é uma das coisas legais da gente ler literatura brasileira. E o Marcelo, então, ele tem uma linguagem moderna para a época também, né? Principalmente se você levar em conta a época que ele foi escrito, uma linguagem moderna, mas sem frescura, sem floreio, sem complicações, sabe? E um livro que tá baseado numa história bem legal, numa história envolvente. Então a gente vai acompanhar aí as aventuras e desventuras desses dois rapazes e uma moça vivendo sozinhos em São Paulo, tendo a cidade inteira para eles e tentando descobrir o que aconteceu com o mundo. A gente fica o tempo inteiro tentando entender o que aconteceu, e a gente tem um final que não vai explicar tudo totalmente. O título do livro, que é engraçado, que chama Blackout, eles ficam em vários momentos no livro esperando que vai ter o blackout, que vai acabar a força, né, a luz, porque a princípio está tudo funcionando, né? E eles ficam achando que isso vai acabar, mas isso não é um tema, uma questão muito importante para o livro, não. Então, talvez aqui Blackout tenha mais uma referência ao fato mesmo de tudo colapsar assim de uma hora para outra, né? E é um livro, então, que ele tem todo esse tema, esse tema distópico por trás, mas que no fundo, ele está falando sobre a relação de dois amigos. Dois rapazes que são amigos desde a infância, e tem um que a gente vai percebendo ao longo da história, que tem uma paixão ali entre eles, assim, que tem uma amizade tão profunda ali que pode ser amor, sabe? É um negócio bem velado, não assumido por nenhum deles, mas você percebe ali que no fundo, parece ali que um é apaixonado pelo outro, sim. Então a gente tem a Martina no meio, essa amiga deles, que tem um relacionamento mais profundo com um deles, mas acaba se relacionando com o outro também ao longo da história. Mas ela tá ali como uma peça que só complica um pouco essa relação entre esses dois amigos, né? O livro ele vai construindo alguns caminhos assim, que são meio umas ruas sem saídas, assim, sabe? Ele vai construindo alguns lances na história que você fica pensando, mas para que isso? E onde isso vai dar? E acaba não dando muito em lugar nenhum, assim. Então, alguns personagens que aparecem
e que você pensa que eles vão ganhar alguma importância na história, mas que acabam não ganhando, não. E como eu disse, assim, é um livro que ele vai te deixar com muitas dúvidas, que ele vai te deixar com vontade de querer saber mais, de querer saber mais detalhes sobre tudo que está acontecendo ali. Foi muito bacana, muito legal de ler, gostei muito. Gosto muito da escritora Marcelo Rubens Paiva, mas li os livros que são mais ligados com a vida dele, né? A gente tem Feliz Ano Velho, tem o Ainda Estou Aqui, eu fiz vídeo aqui no canal, deixo o card aqui para vocês, então de ficção mesmo dele, assim, esse aqui eu acho que foi o primeiro que eu li nesse estilo, e gostei muito. Então fica minha dica aí para quem ainda não leu, Blackout, do Marcelo Rubens Paiva. É isso, um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.